falar sobre uma introdução da medicina legal, mas principalmente sobre traumatologia forense. Sem sombra de dúvidas, se a gente pudesse aqui elencar um assunto que fosse mais importante, é lógico, todos eles são, mas se a gente pudesse elencar que um assunto que fosse mais importante, com certeza seria a traumatologia. Por quê? Porque a traumatologia é responsável pelo diagnóstico, pela condução da maioria dos casos do dia a dia do médico legista, né? E a banca, né, o organizador da prova, com certeza leva isso em consideração. Então, é importante para a formação do legista e é importante também para a realização de provas e acertar as questões de concurso, né? Então, vamos lá. A nossa primeira apostila, como vocês já têm ciência, Traumatologia Forense 1, a gente traz aqui, mais do que qualquer outra coisa, o estudo da traumatologia por ordem, por ações de energia mecânica, né? Mas o que seria a traumatologia, essa área tão importante da medicina legal, né? Ela vai estudar as lesões, tá? Corpo humano, que foram provocadas por uma violência por uma energia que foi capaz de causar essa lesão, né? Uma energia que a gente chama de energia vulnerante, é o trauma, né? Então, o trauma, que é uma energia, provoca uma lesão. Através dessas lesões, pessoal, a gente consegue fazer o diagnóstico reverso. A gente descreve as lesões, com base nas características da lesão, a gente consegue deduzir o instrumento ou o meio genérico que causou aquilo ali. Ives, e por que a gente não afirma que houve que foi um facão, que foi vamos lá, que tenha sido uma arma de fogo, que tenha sido um prego? Por que não fala o instrumento propriamente dito? Pessoal, um conceito importantíssimo, isso é cobrado em provas, é que um instrumento, vamos imaginar aqui, uma tesoura, ela foi feita para cortar, mas nada impede que ela seja utilizada de um outro modo, por exemplo, o cabo, né? Ou com o lado da lâmina que não corta, né? Mas se for batido, como é feito com um facão, por exemplo, feito uma panada, ela vai lesionar também. Só que ela não vai lesionar de uma maneira como originalmente lesionaria. Entendeu? O corte, só a lesão não vai ser um corte. Então imagina lá, eu bati, pá. E aí na hora que eu vou examinar lá na lesão, é uma lesão com características que não tem corte. E aí, como é que eu posso afirmar ou que eu posso negar que tenha sido utilizado uma tesoura? Qual a importância disso? Pessoal, o nosso trabalho, nosso estudo, ele, mais do que qualquer outra coisa, serve à justiça. São informações, são conhecimentos da medicina para solucionar casos jurídicos, crimes, né? A gente está falando aqui de um médico legista, é um perito criminal, é uma espécie de perito criminal, tá? Então, se eu por exemplo, não, isso não é uma lesão provocada por um corte, a tesoura é um instrumento que provoca corte. Se ela somente provocar corte, eu tiro o verdadeiro criminoso da cena do crime. Eu vou inocentar ele. Então, você tem que ver que a gente fala, não é tecnicismo desnecessário, mas quando a gente responde de uma maneira genérica, vamos lá, lá nos quesitos que a gente já tem familiaridade com laudos periciais, está lá. Houve lesão? Sim. Qual o instrumento? Vamos lá, instrumento de ação cortante. Está lá, lesão. Por que não fala tesoura? Porque pode ter sido uma tesoura, pode ter sido uma faca. Outro conceito importante, esse é até muito mais para a vida de vocês, como legistas, né? A gente não é o juiz da causa. Por mais importante que seja, por mais credibilidade que o meio jurídico e policial dão aos laudos periciais, em especial o laudo do médico legista, mas ele não é o juiz da causa. Se vocês, como estão estudando o Código de Processo Penal, virem lá no Código de Processo Penal, nós, legistas, somos auxiliares da justiça, assim como intérprete, né? Assim como vários outros, né? E aí é o seguinte, é mais um meio de prova, não é o único.
E isso eu faço até um parênteses, não vai ser cobrado de vocês nessa prova do Ceará, mas as 4 maneiras básicas de se responder a um laudo, com sim, com não, com prejudicado e os elementos, o sim ou não é certeza. Se um laudo falou não, é porque é certeza que não houve lesão, né? Certeza científica, certeza pericial. Sim é a mesma coisa. Agora imagina a situação que você está no cinzento. O que você responder? Ah, não. Como eu não tenho certeza, eu vou dizer que não. Mas o não, você termina dando certeza da inocência daquela pessoa. E aí você tendo consciência que a perícia não é o único meio de prova, você responde sem elementos. O que significa sem elementos? Eu examinei, mas pelos vestígios, pelos sinais apresentados, eu não tenho elementos suficientes para afirmar que sim nem que não. Qual a mensagem que é passada para o juiz e para o delegado? A perícia não conseguiu ajudar, mas continue investigando, continue o processo de vocês pela testemunha, né, documentos, vídeos, gravações de áudio, né, tantos outros meios de provas que o direito acolhe, o direito brasileiro, né? Se eu respondo não, encerrou. Imagina aí uma situação com a criança levada com a suspeita de ter sido violentada sexualmente. Né? Violência sexual não é só condição carnal, né? Condição carnal, penetração do pênis na vagina. Mas uma lambida na genitália é uma violência sexual. E muitas vezes, ou na maioria, não deixa vestígio. Aí eu respondo não, e aí? O agressor sai impune. E isso acontece, tá bom? Então aí, pessoal, dada essa introdução, a gente aqui nessa apostila vai estudar os instrumentos de ordem mecânica. Não são os únicos, tá? Mas existem vários traumas, né? Várias energias vulnerantes, e nessa a gente vai se debruçar sobre a de energia mecânica, ou seja, que utiliza o movimento para gerar energia e provocar lesão. Existem outros, como físico, químico, físico-químico, mas é de uma outra aula, tá? Os instrumentos de ordem mecânica, pessoal, para fins didáticos, eles são classificados por um meio ativo, passivo ou misto. Ativo é quando o movimento é do próprio instrumento. Vai lá, dá uma paulada na pessoa. O movimento